Olá, começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. E você é o nosso convidado. Fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional encaminhou ofícios aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, alertando sobre as consequências adversas no corte do orçamento da Comissão de Valores Mobiliários. O órgão responsável pela regulação, desenvolvimento e fiscalização do mercado de capitais no Brasil sofreu uma redução de mais de 50% nas receitas para o ano de 2022. E com o menor orçamento em 13 anos, a autarquia pode sofrer até mesmo com a paralisação das suas atividades. Muita gente perde, né, com esses cortes no orçamento da CVM, né? Na verdade, né, a CVM pode parecer assim uma entidade distante da maioria das pessoas, né? Mas ela é importante esclarecer que ela regula todo o mercado de capitais brasileiro, o que inclui companhias abertas, fundos de investimento, corretoras de valores mobiliários, plataformas de investimento, auditores independentes, enfim, ela regula um mercado de trilhões de reais, né? Então, o que acontece? Quando você tem um corte no orçamento da CVM, quem perde é o acionista minoritário, pode ser aquele pequeno acionista que tem R$ 100 numa ação da Petrobras, perde o investidor num fundo. Então, se você investe em qualquer fundo de investimento, e a maioria dos brasileiros, às vezes até sem saber, investem em fundos, porque o próprio banco direciona, né, os investimentos deles para fundos, esses fundos não vão ter a fiscalização adequada, né? E plataformas de investimento, então, se você, por exemplo, tem uma conta na XP, você pode ser prejudicado também. Então, assim, e todas as companhias abertas que deixam de ser fiscalizadas. O mercado de ações, por exemplo, que também é objeto de fiscalização da CVM, é um mercado grande e que acaba também, né, podem ilícitos passarem, né? Todo tipo de ilícito pode ser cometido no mercado, né? Por exemplo, o uso indevido de informação privilegiada. Se a CVM não tiver instrumentos para coibir esse tipo de situação, quem perde é o mercado como um todo, já que o valor segurança é fundamental para quem investe nesse ambiente. Bom, né, o que levou a uma medida tão extrema é difícil dizer, né? Na verdade, o que a gente tem tido conhecimento, pelo que chega a todos nós pela imprensa, é que foram feitos cortes gerais em todo o orçamento das entidades ligadas ao Ministério da Economia, exceto, ao que parece, o IBGE, por conta do censo que se pretende fazer, né? Agora, por que essa medida tão extrema? É o que todos nós estamos nos perguntando, né? A gente não pode... A CVM ela já tem sido prejudicada ao longo dos anos com uma redução muito grande do seu orçamento, né? Para você ter uma ideia, assim, vou dar assim, pequenos números, né? No ano passado, o orçamento da CVM, para o orçamento discricionário, que é aquele orçamento que exclui o pagamento de salários, ele era de 26 milhões e 500, ou seja, que já é um valor baixo, porque esse valor tem que ser utilizado para capacitação, para investimento em tecnologia da informação, enfim, desenvolvimento pessoal, etc., né? Esse ano, esse valor foi reduzido, né, para 12 milhões e 700, ou seja, uma redução de mais de 50%, né? O que a gente entende que não faz o menor sentido para um órgão de tamanha relevância que é responsável por um mercado de trilhões. A gente entende que não tem cabimento esse tipo de situação. No último mês foi celebrado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O objetivo da data é alertar a população para o perigo da discriminação e do preconceito religioso, além de dar visibilidade à luta pelo respeito
às religiões. Na militância do combate à intolerância religiosa, é possível perceber de maneira muito clara que essa discriminação, nos casos de liberdade religiosa, ela tem um foco e ela tem uma vítima, que é principalmente as religiões de matrizes africanas. E uma das justificativas para tal discriminação e tal foco é porque o Brasil ele tem uma formação histórica racista. Desde o Brasil colonial, em que o entendimento sobre o sagrado é eurocêntrico, é sempre o sagrado europeu, a perspectiva cristã, acaba deixando de margem as religiões de matriz africana. O Brasil, o Estado brasileiro, ele não tem uma religião oficial, ele é um Estado laico, nos termos da Constituição Federal, no artigo 5º, que diz que todos somos iguais e que é livre a liberdade de crença e culto. Isso significa que você pode escolher uma religião, migrar de religião e não adotar qualquer tipo de fé, qualquer tipo de crença. Seguindo esse entendimento, nós temos legislações que nós temos leis específicas, melhor dizendo, que prevê crimes de intolerância religiosa. O próprio Código Penal, no seu artigo 208, e a Lei 7716 de 89, que prevê crime praticar, induzir ou incitar discriminação, preconceito, raça, cor, religião, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Mas é preciso fazer uma análise sobre essa legislação. Ela é uma legislação que, a passos lentos, busca proteger o sentimento religioso, mas ela tem várias brechas e várias circunstâncias que o legislador deve se debruçar para aprimorar o combate à intolerância religiosa. A prática e a militância ela mostra que nós temos uma confusão entre os limites da liberdade de expressão. Muitos crimes de ódio, crimes contra o sentimento religioso, os criminosos, o infrator, ele tenta justificar com uma simples opinião. Só que a simples opinião ela é invasiva, ela acaba atingindo o sentimento religioso, a dignidade da pessoa. Então, há um limite, e esse limite é traçado pelo direito alheio. Se você vai criticar, se você vai praticar uma ofensa a uma determinada religião, você já extrapola a sua liberdade de expressão. Advogados negociam diariamente, mas poucos se capacitam em técnicas de negociação. Pensando nisso, a ESA Nacional oferece um curso para aperfeiçoar estratégias de negociação e otimizar alternativas exercidas pela advocacia. Um dos palestrantes é o professor americano da Universidade de Harvard, David Hoffman, que trata da evolução do sistema de múltiplas portas na última década. You know, one of Frank Sanders' ideas was the multi-door courthouse, where people arrive and someone who is a conflict resolution expert does triage. It sounds like this would be a good case for mediation. This case would be a good one for arbitration. This is a case that really should go to court. Here's a case where it might be helpful to have early neutral evaluation, case evaluation. That might be very relevant, for example, in a personal injury situation where the question really is not liability but damages. So Frank's idea was that only a small percentage of the cases should be on track for trial. And if we sort out the cases by triage in advance, people can get a trial much more quickly than they typically do. I don't know how much of a backlog you have in the Brazilian courts, but in the United States right now, particularly because of COVID, there's quite a backlog to get a trial date. And periodically we've had times when it would take years to get a trial. That is a totally unreasonable amount of time to wait. A restaurant would go out of business if they couldn't, you had to wait a few years to get your meal. But unfortunately, the courts have been slow to embrace this concept. Even here in Massachusetts, which is a place where much of the early thinking about
Interest-Based Negotiation, the book Getting to Yes by Roger Fisher, Bill Urey, Bruce Patton, Frank Sanders coming up with the idea of multi-door courthouse. And Frank taught the first mediation course in the United States, maybe in the world, I'm not sure. It was in 1981, the first law school mediation course that he developed, and which I had the good fortune of, now standing in his rather large shoes to try to live up to what he created. And in spite of that, in Massachusetts, we don't have an active multi-door courthouse program. We did have one in a couple of counties for a few years. It hasn't survived. And part of that is because our courts are chronically underfunded. We here in the United States do not do a good job of providing adequate funding to the courts so that there are enough judges to have prompt trial dates and court-connected mediators who are on salary to provide dispute resolution. What we do have, I have to say, in recent years, every courthouse that has been rebuilt has mediation rooms as part of the architectural design, and that's a good step forward. But the community mediation programs here in the United States, which provide assistance to the courts by taking cases that would otherwise be on the court docket, those community mediation programs are nonprofit organizations that essentially have to have fundraisers. I make the joke that they have to have bake sales in order to do their important work. And it's not really bake sales, but it's the functional equivalent of it. They have to do this kind of private fundraising. This should be a public function. And if it comes under the umbrella of the courts can assure the public that mediators are well-trained, well-qualified, supervised, have mentorship, so that they can feel confidence that if they take the other door, not the door to a trial, but the door to mediation, that they'll be working with someone who's a good mediator. A primeira edição da revista Justiça e Cidadania deste ano já está disponível para leitura. A publicação do mês de janeiro traz destaques da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira. Segundo a revista, abre aspas, eleitas em novembro passado para o comando no próximo triênio, o novo perfil da Ordem no país é resultado da política de diversidade adotada pela OAB Nacional, que estabelece a presença de advogadas em 50% nas chapas em disputa. Em entrevista concedida à revista, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou que considera um grande avanço ter, pela primeira vez em uma eleição, chapas com paridade de gênero na OAB e que se orgulha de ter aprovado nessa gestão que se encerra essa importante medida. Santa Cruz ressalta ainda que este é o primeiro passo essencial em um processo que deve garantir às mulheres crescente participação na ordem, em especial nos cargos de direção da entidade. Fecha aspas. Outro assunto destaque desta edição está na página 34 e 35 da revista, que traz a participação do membro honorário vitalício da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Na publicação, ele trata sobre o direito à proteção de dados e a tutela da autodeterminação informativa. Esses e outros destaques da revista Justiça e Cidadania você pode conferir em www.editorajc.com.br. Vale a pena a leitura. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. No último ano, o Conselho Federal da OAB lançou livros e cartilhas sobre os mais variados temas voltados à advocacia. Assuntos que, inclusive, fazem parte do dia a dia dos advogados e advogadas do país. A primeira obra que destaco aqui é o livro digital intitulado O Advogado do Século XXI.
e eu queria fazer aqui um registro de agradecimento por toda a sua colaboração aí neste triênio, onde você, na condição de presidente da OAB Editora, trabalhou, né, de maneira absolutamente irmanada com a Escola Superior de Advocacia. Há pouco nós conversávamos aqui, tendo a doutora Ana Maria destacado aí a sua produtividade. Você é um advogado consagrado, né, um autor aí com uma vasta bibliografia, alguém absolutamente prestigiado em todos os meios e que se entregou. Eu queria fazer aqui um registro todo especial da sua relevantíssima participação na organização do nosso congresso, que substituiu a Conferência Nacional, que foi certificado pelo Guinness como o maior evento jurídico online já realizado no mundo e que não teria logrado o êxito que teve sem a sua importante participação. E aí eu queria fazer aqui um registro também da sua generosidade em ter permitido que eu participasse desse grande projeto, que é o livro que hoje é lançado, tratando dos desafios da advocacia no século XXI. Uma advocacia renovada, não é, com desafios revisitados em relação àqueles que foram enfrentados. Eu não vou nem falar em outras gerações, né, mas há 5 a 6 anos tínhamos aí um contexto profissional absolutamente distinto daquele que agora nos defronta. Então, eu queria fazer esse registro de agradecimento, né, de felicitação à sua pessoa e nas pessoas das palestrantes aqui, a todos aqueles que emprestaram o seu prestígio à obra. A educação, como a gente sabe, é a única solução que nós temos para o nosso país sair do local onde ele está. E a ESA tem essa preocupação de educar, no bom sentido, obviamente, mas de educar, e nós todos temos que sempre estar com essa humildade de aprender, não é, a advocacia. E o Rony fez isso de forma extraordinária. Eu fui um peão nisso, um ajudante nisso, e foi muito bom poder participar desse projeto da Escola Nacional da Advocacia, porque, de novo, a educação é realmente a única solução para tirar o nosso país do lugar muito triste, né, muito injusto que ele está, uma questão social muito grave e, enfim, a educação se coloca como a grande vertente. Esse trabalho que a gente está lançando hoje, eu queria que os nossos espectadores hoje compartilhassem isso, é um trabalho que considero muito importante. A ideia foi chamar pessoas realmente referências na nossa advocacia, grandes profissionais, grandes advogados, grandes advogadas, com uma atuação intensa, para eles refletirem sobre o papel da advocacia em diversos conceitos, né? Diversos ramos. Né? Essa divisão de ideias ela é fundamental porque ela nos permite, não é, comungar, né? Essa comunhão de conceitos e de ideias, ela nos faz, obviamente, refletir e, a partir daí, melhorar. Outro livro lançado pela OAB Nacional e a OAB Editora trata sobre os efeitos práticos das medidas protetivas. Busca entender as dinâmicas em torno desta decisão judicial e analisa as possibilidades de proteção e acompanhamento das mulheres em situação de violência. A obra foi intitulada como Rupturas e Recomeços. Acompanhe. A advocacia me levou para a defesa dos direitos das mulheres, a advocacia me levou para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Em 2011, no ano que eu comecei a advogar, estou completando 10 anos de advocacia esse ano, eu acho que é um bom presente, né? Lançar um livro nos 10 anos de advocacia. E naquele ano exato que eu comecei a advogar, eu comecei a trabalhar em Irecê, no Centro de Referência da Mulher, e já tive esse primeiro contato durante quase 4 anos, só com esse tipo de temática, né? A maioria absoluta dos processos que a gente acompanhava na época eram processos ou de violência doméstica ou de mulheres que estavam nessa situação e que, não, embora não tenham um processo criminal, tinha os desdobramentos, né, das ações de família e tudo mais.
Então, foi uma experiência que eu percebi que eu não trouxe da graduação, que eu precisava estudar mais, porque ela exigia de mim muito mais do que um conhecimento sobre a lei. Então, o livro não será vendido, então, para ter acesso ao livro é muito simples, ou uma doação de sangue, ou um pacote de fralda geriátrica, a gente combina a entrega dos livros lá mesmo na sede da subseção. Eu faço questão de ficar lá para entregar pessoalmente, fazer as dedicatórias, e vai ser um prazer. A OAB lançou ainda, além de tantas outras obras e publicações, uma série de cartilhas de orientação aos advogados e aos consumidores brasileiros sobre temas de direito do consumidor. O material aborda as legislações criadas no contexto da pandemia da Covid-19 e temas que mais acarretam demandas judiciais. Com linguagem fácil e objetiva, as cartilhas foram elaboradas para auxiliar a advocacia, mas também oferecem orientações aos próprios consumidores de forma simples e prática. O material aborda 7 temas: contratos bancários, instituições de ensino, saúde suplementar, superendividamento, educação financeira, telecomunicações e transporte aéreo. As cartilhas podem ser acessadas em oab.org.br. No site da OAB você encontra as principais notícias da advocacia, decisões judiciais, transparência e credibilidade. Tudo isso a qualquer hora e em qualquer lugar. O destaque desta semana é a nota de repúdio contra o ataque à advogada Nayara Filda Gomes, baleada por um cliente em seu escritório. Diante disso, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia nomearam um de seus integrantes para, com a OAB do Rio de Janeiro, adotarem todas as medidas para punir exemplarmente a violência suportada pela advogada. Dentre as medidas está a sugestão da criação de uma comissão específica de defesa da vida das advogadas e advogados brasileiros. A matéria completa sobre este assunto você confere em oab.org.br. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!